Olá, o meu nome é Júlio Lima e eu tenho uma missão. A missão de manter viva a arte de criar miniaturas de madeira. Mas para quem não é só marceneiro, para quem já faz um banquinho, para quem já fez uma tábua de corte, ou para qualquer pessoa que já pegou em um pedaço de madeira e sentiu que dava para fazer algo maior. E se você está aqui hoje, provavelmente é que você gosta de fazer, gosta de aprender e sente orgulho quando termina algo que você mesmo fez. E talvez você já tenha até pensado, miniatura é bonito, mas deve ser complicado demais para mim. E é exatamente aqui que eu entro, porque eu já vi gente sem nenhuma experiência em terminar um projeto desse e ficar olhando sem acreditar que foi capaz de fazer. E a diferença não é talento, é ter o método certo e seguir a sequência. E é isso que você vai ver hoje aqui. Mas antes de eu colocar a mão na madeira, eu preciso te contar uma coisa. No final dessa aula eu vou te apresentar o Manual dos Carrinhos. É o curso completo onde você aprende a construir o Benz Patente Motovag do zero. Com videoaulas no passo a passo, etapa por etapa, com molde em PDF e suporte direto comigo. E para quem está aqui nessa imersão, eu preparei uma condição especial que não vai existir mais depois que essa janela fechar. Mas isso fica para o final. Agora, antes de você decidir qualquer coisa, você precisa ver esse projeto com os seus próprios olhos. Porque eu poderia ficar aqui descrevendo para você, mas é muito melhor você ver com os seus próprios olhos. Esse é o Benz Patente Motovag, o primeiro carro da história, construído em madeira por inteiro com minhas mãos. Repara nessas rodas, cada uma delas precisa estar bem centralizada, muito bem montada, precisa estar exatamente alinhada, senão o carrinho não roda. Repara só nesses encaixes, não tem prego, não tem parafuso, não tem cola sobrando, é só encaixe de precisão. Olhando assim parece impossível, né? Muita peça, muito encaixe, muita precisão. Mas eu vou te mostrar uma coisa. Quando você entender a lógica por trás de cada etapa, quando você sabe o que cortar primeiro, e o que encaixar depois e o que montar por último, isso aqui, pessoal, deixa de ser um mistério e vira um processo. E processo qualquer pessoa consegue seguir. Então, bora começar. E tudo começa aqui, ó. Essa é a madeira bruta. E esse é o molde fixado na madeira. E aqui está o molde. O molde, pessoal, é o coração do projeto. Sem ele, você vai passar horas tentando adivinhar a forma correta. Isso daqui é muito importante você ficar atento. Se você posicionar o molde, vou dar um exemplo aqui nessas peças que eu já cortei. Se você colar o molde nesse formato aqui, ó, atravessado, a madeira quebra. Então você tem que colar o molde no formato do veio da madeira, no sentido da madeira. E quando você cola o molde no sentido certo, eu vou fazer uma comparação aqui das peças que eu já cortei. Se você posicionar o molde no sentido errado da madeira, o que vai acontecer? A madeira vai rachar, a madeira trinca. Quando você posiciona o molde no sentido certo da madeira, você vai ter as peças certas. Você pode pegar aqui as peças que já foram cortadas e posicionar aqui no desenho. Quando você posiciona o molde no sentido do fio da madeira, do veio da madeira, a madeira vai obedecer. Se você posicionar o molde no sentido contrário da madeira, o que vai acontecer? Vai dar muito mais trabalho para você. Se você colar o molde nesse sentido aqui, ó, a madeira vai rachar, vai trincar, vai quebrar. Isso vai dar muito mais trabalho. Você vai perder o seu tempo, vai perder o molde e não vai conseguir colocar em prática aí a sua miniatura. Para nós dar o nosso próximo passo, nós vamos recortar o desenho, fazer da forma correta. Recortar o desenho e posicionar o molde na madeira.
A precisão tem que ser constante, pessoal. Nem forte demais e nem fraca. Você não está forçando, você está guiando. Você percebe como que a ferramenta desliza? Isso é o que acontece quando a madeira é preparada do jeito certo. Do lado externo, do lado de fora, você vai cortar bem ao lado do risco, deixar o risco aparecendo para depois você fazer o acabamento. Do lado interno, quando você vai cortar as partes das rodas, aí você pode usar uma lâmina com mais dente, uma lâmina bem fina, aí você pode cortar em cima do risco. Pronto, agora nós vamos ver algumas peças cortadas. Repara que ela é idêntica ao molde. E é isso que o molde garante. Repetição. Você pode fazer essas peças aqui 10 vezes e elas vão sair iguais. E no projeto do Benz, a gente tem peças que se repetem. As rodas, por exemplo, são peças iguais, são duplas, então elas precisam ficar no mesmo tamanho, elas precisam ficar simétricas, e é isso que o método garante. Já imaginou você tentar fazer uma miniatura sem um molde? Você vai passar dias, semanas e meses tentando acertar. Com o molde, você acerta em sequência e passa para a próxima etapa. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma comparação com as rodas. Você vai ver que quando você entende o método e quando você aprende, vai ficar muito mais rápido, porque é só colar o desenho. Da mesma forma que nós cortamos as primeiras peças, nós vamos cortar aqui e eu vou mostrar para você como que o método funciona. Nós vamos cortar a parte interna das rodas. E quando você aprende, você pode acelerar o processo. Isso é o que o método faz. Ele elimina a tentativa de erro. Você não fica perdido, você segue a sequência. Agora vem a parte onde a coisa começa a ganhar vida. A modelagem e o encaixe. O carretel modelador foi criado com um único objetivo. O carro Benz patente, a estrutura e o chassi dele é feito com tubo de aço. E o objetivo do carretel modelador é pegar essas peças curvas e modelar e deixar elas no padrão cilíndrico. Na hora da modelagem e do encaixe, é aí que muita gente se perde. Quando tenta fazer isso sozinho, sem a sequência certa. Porque a tentação é de montar tudo ao mesmo tempo. Colocar 3, 4 peças juntas antes de fixar nada. Um erro clássico, se você deixar a peça desalinhada, você perde o encaixe. E aí tem que começar do zero de novo. O segredo é encaixar 2 a 2. Você confirma o encaixe antes de avançar para o próximo.
Pessoal, presta bastante atenção e repara no que eu estou fazendo. Se você forçar os encaixes, pode acontecer de quebrar, pode rachar a madeira e você ainda pode perder. Então, antes de você colocar a cola, você tem que testar as peças. O ideal é encaixar com precisão, encaixar leve. Você só vai colocar a cola quando você tiver a precisão das peças. Porque quando você respeita a modelagem do projeto, as peças se encaixam por si só. E assim, pessoal, você vai seguindo a sequência, sem forçar. Você vai adicionando a próxima peça, alinhando pelo guia do molde, confirmando o encaixe dos dois lados antes de avançar. Percebe como cada peça que entra confirma a posição do anterior? E é uma sequência, pessoal. Um apoia na outra, é como se fosse um quebra-cabeça que você montou direito. E cada pecinha que encaixa faz todo sentido, porque as anteriores já estão no lugar certo. E olha aí o que já temos, 4 peças, uma estrutura. E isso aí não parece nada, né? Mas já é. Porque agora eu já sei que essas 4 peças vão se comportar bem quando eu adicionar o resto. E aí, pessoal, você consegue ver que a modelagem está certa e o alinhamento também está correto. E é exatamente essa confiança que o método te dá. Você não está torcendo para dar certo, você sabe que vai dar certo. Porque cada etapa foi feita na ordem correta. E é agora que vem a parte que eu gosto de mostrar, porque é onde o projeto começa a aparecer um carrinho de verdade. Aqui a gente tinha peças, mas agora elas começaram a virar o objeto. O chassi é a base de tudo, tudo que vem depois se apoia nele, então ele precisa estar nivelado e firme antes de qualquer coisa. Repara que eu verifico as peças o tempo todo antes de colar. Verifico o nivelamento antes de continuar. Isso não é perfeccionismo. É o que evita o que lá na frente, por exemplo, uma roda fique mais alta do que a outra. Os suportes laterais, a estrutura lateral do chassi é que vão segurar o feixe de mola. Eles são o que vai sustentar a parte superior do carrinho. Você percebe que tem uma sequência? Você nunca cola os dois lados ao mesmo tempo. Você cola um lado, verifica, ajusta, depois você coloca a cola do outro lado. Assim você vai confirmar se está tudo certo. Agora, pessoal, vou mostrar para você os detalhes de uma das partes mais charmosas do nosso Benz, Motowagen, as rodas raiadas. Muita gente me pergunta, como que a gente consegue esse efeito realista usando materiais simples? E o segredo está na combinação certa. O encaixe precisa ser justo para que o conjunto fique perfeito. E para fazer esses raios fininhos, mas que aguentam o peso do modelo, eu uso palito de dente de bambu. O bambu é muito superior ao palito de madeira comum, porque ele não quebra fácil, tem as fibras bem unidas. É um trabalho de paciência, furando um a um, encaixando, mas o resultado final que dá a alma de 1886 para o carrinho. Repara que as rodas traseiras giram livre, e isso é o eixo no ângulo certo. Com o molde você sempre vai conseguir fazer as peças na sequência correta. E mais uma vez o método eliminando o erro. Agora repara e olha no que está acontecendo aqui. Isso já é a estrutura de um carrinho. Ainda falta finalizar algumas peças, finalizar as rodas. E esse é o caminho, e esse é o destino. Você começou a ver as 3 primeiras etapas, corte, modelagem e começo da montagem da miniatura. Você acabou de ver as 3 primeiras etapas, corte, modelagem e o início da montagem. E ainda falta a metade mais interessante. Eu poderia continuar aqui e terminar a montagem hoje, mas aí eu estaria fazendo trabalho por você. E o que verdadeiramente vai te ensinar é você ter o método nas suas mãos. Seguir a sequência, errar, ajustar e entender o porquê. E foi exatamente para isso que eu criei o Manual dos Carrinhos. Para você ter a sequência completa, com videoaula no passo a passo, com molde e com meu suporte.
Mas agora deixa eu te mostrar o que realmente está esperando por você. O Manual dos Carrinhos é um curso estruturado, onde você aprende a construir o Benz Motovag completo. Você vai receber o curso completo do Benz com videoaulas detalhadas, etapa por etapa, e na mesma sequência que você acabou de ver, e ainda mais e muito mais detalhado. A sequência correta da montagem, você nunca vai ficar parado. Molde completo em PDF, o mesmo molde que garante que cada peça sai igual no final. E além disso, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp e suporte direto comigo. Travou numa etapa? Me manda foto ou vídeo que eu te respondo. E um módulo especial de ferramenta onde eu mostro exatamente o que você precisa ter em casa. E o que você precisa comprar para você não gastar dinheiro à toa. E o valor normal desse curso é de R$ 197. Mas para quem está aqui participando dessa imersão, na abertura oficial o acesso vai ser apenas de R$ 147 à vista. Isso mesmo, R$ 147 à vista. Ou parcelado em até 12 vezes de 15,20. E tem mais uma coisa, para os 20 primeiros alunos que garantirem o acesso, eu vou incluir junto o curso completo da charrete simples. Sem custo adicional, isso mesmo que você está ouvindo, sem custo adicional. A charrete simples é um projetinho mais direto, ideal para você começar, aquecendo a técnica enquanto você avança no Benz. Mas preste muita atenção, é só para os 20 primeiros. Depois que essa lista fechar, o bônus não aparece mais. E para quem quiser ir além, na página de pagamento você vai ter a opção de adicionar a charrete mercante, conhecida como carruagem de faroeste. Um modelo mais detalhado para quem quer continuar evoluindo depois do Benz. E é totalmente opcional, mas está lá caso você queira. E se você sentiu que está pronto, se você gostou do que viu, o link está disponível aqui agora, está disponível aqui nos comentários. E as inscrições estão abertas, então clica no link e garanta a sua vaga. E a gente se encontra dentro do curso. Mas antes de eu encerrar, deixa eu te falar uma coisa. Você ficou aqui, você assistiu e você viu o processo acontecer. Então você viu o que é possível fazer com as suas próprias mãos. E isso não é pouca coisa, a maioria das pessoas fecha o vídeo nos primeiros minutos. Mas o fato de você já ter chegado até aqui já diz muito sobre quem você é. E os 20 bônus da charrete simples não vão esperar. E não é urgência falsa, é matemática simples. São 20 vagas e cada compra que acontece diminui esse número. O link está no chat ou na descrição, dependendo de onde você está assistindo. E para quem ainda não está pronto agora, tudo bem. E amanhã tem mais uma aula e a gente vai continuar. E eu vou mostrar mais do processo, mas os bônus e o preço especial é dessa janela. Depois que ela fechar, o que vier e seguir, as condições vão ser diferentes. Te vejo dentro do grupo ou na aula de amanhã. Um grande abraço.